Olá! Hoje vamos contar a história da maldição da família Romanov, espíritos do último Império Russo. Estarei trazendo aqui no canal histórias reais que aconteceram pelo mundo e que traz passagem de fatos sobrenatural. Se você gosta de histórias que envolvem o paranormal, você está no local certo. Eu sou Marcelo Caixeta. Se você não é inscrito aqui no canal, te convido a estar se inscrevendo, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo novo e deixar o like, pois o like ajuda muito a continuarmos a trazer histórias incríveis do mundo sobrenatural para você. Agora que você já deixou o like e se inscreveu no canal, vamos começar. A neve cai pesada sobre Ekaterimburgo enquanto uma equipe de documentaristas se aproxima do terreno onde, em 1918, o czar Nicolau II e sua família encontraram o fim. Quase ninguém na cidade gosta de falar sobre o antigo casarão Ipatiev, demolido nos anos de 1970, mas misteriosamente ainda presente em ruídos que ecoam nas paredes invisíveis. Vendedores ambulantes murmuram histórias de vultos imperiais que caminham acima do solo onde não há mais alicerces, e motoristas de táxi se recusam a parar perto dali após o pôr do sol. A lenda da maldição da família Romanov, mais forte que o próprio czarismo, sussurra que nenhum responsável por aquele massacre, nem seus descendentes, encontrou paz verdadeira. Quem investiga, dizem, abre a porta para espíritos sedentos por justiça. Em 1613, Mikhail Romanov aceitou o trono russo sem imaginar que, 3 séculos depois, o sobrenome se tornaria sinônimo de opulência dilacerada por tragédia. 300 anos de riqueza, alianças reais e palácios revestidos de ouro não impediram que a corte se impregnasse de medo supersticioso. Rasputin, curandeiro envolto em escândalo, alertara o czar Nicolau: se eu for morto por nobres, a dinastia ruirá e o povo se erguerá contra ti. Quando conspiradores de sangue azul o envenenaram, alvejaram e lançaram ao rio Neva. O império já sangrava em revoltas. Soldados nos corredores do Palácio de Inverno diziam sentir correntes geladas onde não existiam janelas, como se a profecia começasse a se cumprir no exato instante da morte do monge. Na madrugada de 17 de julho de 1918, os Romanov atravessaram a passagem de madeira até o porão do Ipatiev, sem compreender que aquele corredor estreito era uma ponte entre o mundo dos vivos e um limbo de eco permanente. Quando as portas cerradas se fecharam atrás deles e o som metálico de fuzis engoliu a última reza da czarina Alexandra, algo mais profundo que bala se libertou. Um grito silencioso carregado pela dor de 4 séculos de autocracia e promessas quebradas. As lâmpadas do porão piscaram, relatou o comandante Yorovsky, em tom quase culposo, e alguns seguranças recuaram, jurando ver nuvens de fumaça humana, deixando os corpos antes que estes tocassem o chão. Horas depois, caminhões transportaram restos mortais para a floresta de Copayac. Ali soldados cavaram covas rasas, sob chuva fina, mas 2 vezes as pás bateram em raízes incandescentes, como se o próprio solo recusasse o ato. Relatórios secretos contam que cães do regime ganiram de pavor e 4 homens abandonaram o trabalho, enlouquecido por vozes que não eram da taiga. Nos meses seguintes, 7 guardas morreram em acidentes inexplicáveis. Um caiu de ponte seca, outro encontrado dentro de uma caldeira trancada por dentro. 2 enlouqueceram e se jogaram no rio congelado. Os registros, censurados pela GPU, chamavam os fenômenos de efeitos colaterais da operação especial. O povo e clero preferiam um termo simples: maldição. Décadas adiante, durante a era soviética,
guias de turismo do Palácio de Peterhof relatavam noites em que as portas entalhadas rangiam sem vento, e espelhos do Salão dos Leões mostravam reflexos de crianças em trajes de marinheiro passeando entre lustres apagados. Técnicos tentaram instalar sensores de movimento, mas as baterias descarregavam em minutos. Fios novos queimavam como pavio molhado. Um faxineiro noturno, com fama de ateu ferrenho, ouviu passos diminutos no corredor e, ao virar, viu pequenas pegadas úmidas surgindo sozinhas sobre o mármore. Tentou limpar, porém as marcas reapareceram até ele desmaiar. Ao acordar, carregava nas mãos um recorte de jornal de 1905, noticiando o nascimento do Tsarevich Alexei. Pediu demissão no dia seguinte e nunca mais falou do assunto. No ano de 1990, quando restos atribuídos à família foram exumados, um geneticista canadense visitou o sítio para testes de DNA. Antes de qualquer escavação, instalou câmeras infravermelhas às 3h11 da madrugada. Um clarão branco rasgou a lente da câmera principal, seguido de interferência de áudio que, quando amplificada num software de espectro, formava ondas semelhantes a vozes cantando Troparion ortodoxo. O cientista cético, confesso, publicou apenas os dados biológicos. As fitas de vigilância desapareceram, mas cópias vazadas na internet mostrariam depois figuras translúcidas vestidas em uniformes imperiais, atravessando a clareira. Em 2018 exatamente, 100 anos após a execução, uma equipe de restauradores trabalhou na reconstrução simbólica da Sala Ambar, em Tsarskoye Selo. Certa noite, a chefe de projeto, Olga Spiridonova, percebeu no reflexo de um painel ambar um homem em casaca militar segurando uma tocha invertida. Ao se virar, não havia nada, apenas o perfume intenso de lírios, flor preferida da grã-duquesa Tatiana. Dias depois, lâminas de estilete desapareceram, reaparecendo cravadas em colunas de mogno, formando as iniciais AIT entrelaçadas. Olga abandonou o ofício, dizendo que as luzes tremulavam como velas apagando-se e que um coro feminino entoava lulabes em russo antigo sempre que o relógio marcava 2h23, horário atribuído à morte da família. Esse acúmulo de eventos levou o jornalista Yuri Petrov a produzir um documentário chamado Espíritos do Último Império. Ele convidou a médium brasileira Helena Duarte para conectar energias no subsolo do ex-palácio. Enquanto as câmeras gravavam, Helena entrou em transe abrupto, falando francês arcaico, idioma Dom Alexandra usava nos bilhetes à corte. O ar gelou, a lente embaçou e a médium descreveu adolescentes segurando mãos ensanguentadas, pedindo que seus nomes verdadeiros fossem relembrados. No playback surgiram manchas brancas abraçando Helena, como braços de fogo frio. O engenheiro de som avisou: a frequência gravada era incompatível com voz humana, oscilando entre 18 e 22 Hz, zona limiar que o ouvido humano mal percebe, mas que causa ansiedade extrema. 2 cinegrafistas pediram socorro médico por arritmia súbita. Durante a edição final, Yuri viajou a Moscou para negociar direitos com a TV estatal. No quarto de hotel, trancado, foi encontrado sem vida. Laudo afirmou ruptura aórtica até então inexistente. O laptop exibia repetidamente o frame de Helena sendo envolta pelas manchas luminosas, como se alguém pressionasse o comando repetir. Arquivos de produção desapareceram e apenas um trailer não oficial circula na Deep Web, mostrando velas acesas que se apagam em sequência, formando a palavra lembramos.
Nos bastidores da Igreja Ortodoxa, um padre de Ekaterimburgo, conhecido por colecionar relíquias, confidenciou que a velha cruz de palácio foi encontrada dobrada sobre si mesma. Metal entortado como cera. A peça teria sumido na noite em que soldados jogaram ácido nas faces imperiais para impedir reconhecimento. Disse que ela emite um calor constante de 37 graus, temperatura do corpo humano. O padre guarda a cruz envolta em 7 panos de veludo, alegando que o objeto pulsa ao escurecer, como se fosse coração exilado do tempo. Ele afirma que a maldição só cessará quando cada gota de sangue inocente for nomeada publicamente e queimar velas por 77 dias consecutivos. Em 2025, colecionadores privados vazaram fotos de um ovo Fabergé, supostamente desaparecido no caos da Revolução, que teria sido leiloado em Genebra. O comprador, identidade preservada, convidou amigos para a celebração. 7 dias depois, a mansão na Riviera Francesa pegou fogo após curto-circuito inexplicável. Vizinhos relataram ver figura feminina trajando véu branco caminhando entre labaredas sem se consumir. O ovo foi encontrado intacto, mas dentro havia rachaduras, formando a silhueta de coroa despedaçada. Especialistas em arte chamaram de coincidência. Agentes de seguro chamaram de força maior. Já reforçaram a lenda de que objetos do Romanov carregam ecos de almas inquietas, ligadas a quem ousa explorar seu valor material. Hoje, turistas fotografam a Igreja do Sangue Derramado, erguida sobre o antigo Ipatiev, sem perceber que, ao lado do altar, sensores discretos ainda medem variações de temperatura. Nos meses de julho, picos repentinos de menos 15 graus surgem em segundos de calor de verão, sempre entre 2 e 3 horas. Guardas calam, mas visitantes falam de sombras que deslizam sob vitrais, mãos que parecem tocar ombros, suspiros em cor infantil que se dissolve antes de serem compreendidos. A ciência tenta mapear campos eletromagnéticos, a fé acende velas, o medo preenche o que resta, lembrando que talvez o império não tenha acabado, apenas se convertido em miragem de assombro eterno. E assim seguimos, ligados por fios invisíveis a uma tragédia que vibra além dos livros de história. A maldição da família Romanov não é apenas fantasma de coroas caídas, é aviso de que violências engradadas sob luxo podem condenar gerações inteiras. Se você sente o arrepio percorrer sua espinha, lembre-se, não foi apenas o inverno que gelou a Rússia naquela noite, mas a promessa de que o passado exige lembrança, mesmo quando clama em ecos de almas que não encontram sepultura. Gostou deste mergulho na escuridão imperial? Então deixe seu like, compartilhe com quem ama mistérios históricos e assine agora o canal Marcelo Caixeta Sobrenatural para não perder as próximas investigações que revelam o lado oculto da história. Seu apoio mantém nossas luzes acesas enquanto exploramos as sombras do mundo.